Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar uma série de relacionamentos. E esse assunto eu sei que é um assunto muito importante para todas nós, mulheres e homens também. Óbvio que as mais interessadas nesse assunto de relacionamentos, que eu saiba, são as mulheres. E hoje eu resolvi fazer, né, uma série de 4 vídeos falando das diversas formas de relacionamento e de repente você pode estar em alguma fase diferente, né, e você vai poder escolher qual que você quer escutar nesse momento. Mas a primeira, que é a de agora, é a mais importante, que é o relacionamento. Caminhos de volta para si mesma. Em todo tipo de relacionamento, eu preciso voltar para mim mesma. Sempre me relembrar de voltar para mim mesma. Meu nome é Vanessa Ziglioli, se você ainda não me conhece, eu sou uma pessoa que expande a consciência das mulheres e tenho formação em psicologia, constelação, psicogenealogia. E em breve você vai ficar sabendo do meu canal, que é da Escola Isis, e também da minha comunidade Isis, que é terapêutico e empreendedor, específico para mulheres de conexão interior consigo. Então, gente, o que eu quero falar para vocês é que esse caminho de volta depende muito da minha escolha. Se eu resolver, né, se eu escolher voltar para mim mesma, as coisas começam a se mover. Só que vai depender também da minha ação, né? E muitas vezes eu vou ter que mesmo inconscientemente, eu vou acabar provocando uma reação para que haja uma ação. E é como se o universo, ou mesmo qualquer questão que aconteça comigo, vá primeiramente se contrair, e contrair eu diria assim, que é quando a gente volta aí para o nosso casulo, né, dependendo da nossa fase da vida, e tem vários links que eu coloco com essa questão, né, que seriam os nossos ciclos, sejam eles internos, hormonais, né, do mês, sejam as fases da lua, sejam as estações do ano, e ao longo da vida, os nossos setênios, que a cada 7 anos, né, a nossa vida muda. Então, gente, o relacionamento comigo mesma é a coisa mais importante de relacionamento que possa existir, né? E por que que eu tô falando isso? Porque se eu não estou me relacionando bem comigo mesma, eu não consigo me relacionar bem com um parceiro, com amigos, com o chefe, com o sócio, com o funcionário, não tem como. E onde começa essa relação comigo mesma? Gente, até então, na barriguinha lá, de repente, né, da nossa mãe, enfim, vocês sabem que eu gosto muito de falar das questões sistêmicas, né? Mas eu diria assim que, óbvio, eu venho com uma carga epigenética de memórias, de coisas que aconteceram, como as mulheres ah, passaram pelos seus sacrifícios, os seus desafios, mas ao mesmo tempo eu estou num processo de, digamos assim, união, né, entre eu e minha mãe, quando, né, eu tô na barriga dela, independente do que foi. E o que que acontece ali? Até certa idade, aí, conforme a gente vê pela psicologia, até certa idade eu sou una, né? Eu e minha mãe. Seja para menino ou para menina, né? Até então, quando eu consigo e começo a me perceber e ver que eu tenho um corpinho, né? Que eu começo a me descobrir e tal, e eu descubro que eu sou um ser individual. Então, gente, já começa aí algumas questões, né? Como que foi, de repente, a gravidez, né, da sua mãe? O que ela estava sentindo? O que que ela estava passando? Às vezes a gente não sabe, às vezes a gente sabe, né? Às vezes houve um susto ali, às vezes aquela mãe tem casos, né, que pensou em abortar ou tentou abortar. Tudo isso, né, vai se conectar há uma questão muito forte aí de pertencimento.
né? Que eu diria que é o contrário nessa filosofia da rejeição. Porque tudo que eu quero é pertencer de alguma forma, inicialmente ao meu sistema familiar, ser uma pessoa boa para minha família, para minha mãe, para o meu pai, enfim. E muitas vezes eu fico nessa luta querendo provar até na vida adulta o quanto eu sou boa. Às vezes até inconscientemente. E isso está impedindo muitas vezes que eu me relacione da forma assim mais natural e mais convicta e mais a ver com a verdade do que realmente eu sou. Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, na frente da minha mãe e do meu pai não posso falar isso, que eu vou ser julgada, ou da minha família, da minha sogra, né? Então, a relação comigo mesmo é assim, não só externa, mas a externa também, gente, porque quando eu me olho, eu tenho que ver além do meu externo. O externo, gente, autoimagem vai muito bem além do externo. O externo importa também, tá? Não vou dizer que não, que eu me olhar, me achar bonita, me achar inteligente, achar que meu cabelo tá legal, importa, isso influencia de fora para dentro, mas o de dentro, às vezes, sabe quando a gente olha para alguém e pensa assim, nossa, que pessoa linda, e ela não é um padrão de beleza que, digamos, a Matrix aí nos mostra, né? Às vezes ela é um padrão de beleza e não tem padrão. E daí eu olho para aquela pessoa e penso, nossa, ela é linda, hein? Ela é linda porque aquela luz irradia, assim, sabe? E por que que essa luz irradia? A gente sente isso, né? De algumas pessoas. Porque internamente, dentro dela, ela tá no caminho dela, sabe? No caminho, muitas vezes, que pode ser espiritual, no caminho do propósito, já aprendeu algumas coisas, já sabe que não tem o controle sobre muitas outras, né? E aprendeu a se relacionar com ela. Quando eu começo a aprender a me relacionar melhor comigo, independente da minha idade, eu consigo me relacionar melhor com as outras pessoas. E eu, gente, falo por experiência própria, né? Eu, enfim, não tinha um bom relacionamento assim. E tinha muito essa coisa de pertencer alguns grupos, principalmente na adolescência, mas ao mesmo tempo eu era muito diferente, muito fora da curva, fazia coisas que eu nunca vou esquecer, assim, e isso é uma coisa que eu trago até hoje, que eu tenho que me cuidar. Que no intervalo eu achava muito chato meus colegas ficarem lá brincando e dando risada e um batendo no outro, aquela coisa de adolescente, ou as meninas muito patricinhas que o cabelo não podia sair sem chapinha, isso, aquilo. E eu ficava na biblioteca lendo, né? E isso não é uma dádiva, não vou dizer assim, ai, que lindo isso, do intelectual e tal. Não, acaba sendo também um isolamento. Hoje eu olho para isso, né, e consigo identificar. Mas então, para quem se sente um pouquinho peixe fora d'água, a gente vai acabar fazendo coisas que outras pessoas talvez não vão compreender. Principalmente algumas pessoas vão precisar de um tempo para si, sabe? Um tempo da sua individualidade, independente de estar solteira, casada, divorciada, mãe, né? Os vários papéis. Então, gente, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre a infância. Então, lá, estava na barriga da minha mãe, me separei dessa mãezinha, percebi meu pai depois de um tempo. O pai começa a ter pelo menos pela teoria aí da psicologia, um papel mais forte a partir dos 3 anos, mas a gente já sabe que desde sempre tem um papel importante. E a partir de então, vem a minha infância. Gente, hoje eu diria que eu fiz algumas pesquisas mais profundas até para fazer o meu programa, o Vida Constelada. E eu uno isso, né? A psicologia, a ciência, com a psicogenealogia, com a energia, né? Com a espiritualidade, as constelações e tal. E a gente sabe que na infância, né?
Por mais que eu diga assim, nossa, eu brincava muito, eu só me lembro de coisas boas, ou mesmo tem algumas pessoas que dizem assim, ai, vira essa página, né? Olha pra frente e tal. E pessoas que simplesmente viram de repente a página, bota pra debaixo do tapete, né? E eu não tô falando que é pra gente viver do passado, mas é ressentir ou ressignificar algumas coisas que nem estão conscientes, mas que estão aqui dentro e estão reverberando hoje na minha vida atual. E aí aqui falando de relacionamentos, né? Muita coisa foi programada, né, na minha infância do 0 aos 7 anos, do 0 aos 5 anos, né? E depois tem uma fase muito importante que é a adolescência, que, gente, a gente é meio que fala de infância, adultez e tal, esquece da adolescência, que também é muito importante. Ali que acontece, como se eu firmasse a minha personalidade, né? A gente fala que forma a personalidade aí até, sei lá, os 7 anos, mas depois disso reforça aquilo da minha personalidade, né? E dependendo das experiências que eu tive, eu vou me condicionando algumas coisas que às vezes eu penso, nossa, não tem a ver comigo. Mas eu vou seguir porque me dizem que é o certo, eu vou seguir porque é o mais certo, né? Então, tem muita coisa interessante, né, para a gente falar. Mas, como a minha infância, né, e a minha história familiar influencia na minha autoimagem hoje. E uma das coisas que eu mais falo, assim, né, nessa questão de fortalecer a nossa autoestima de dentro para fora, é ressignificar a sua autoimagem dentro de você. Porque daqui a pouco como a gente fala na física quântica, né? O pensamento determina quase tudo, né? Na minha vida, assim. A forma como eu penso vai influenciar nas minhas emoções, eu vou agir de tal forma, né? E isso talvez foi co-criado por mim na minha história familiar, não só da época que eu nasci, né? E é a minha linha do tempo, mas, nossa, há muito tempo, de repente, as pessoas no meu sistema acham que mulheres assim, mulheres assado, mulheres não merecem ser felizes, mulheres não podem ser prósperas, mulheres não podem, enfim, escolher não ter filhos ou ganhar mais que seus maridos, enfim, tem N coisas, né? E daqui a pouco foi meio que decretado no seu sistema, né, dito, que você não podia ser feliz. Mulheres não se permitem ser felizes. E vai que você veio com essa mochilinha, né? E agora você decidiu que você quer ser feliz, que você quer se amar de verdade, que até então não dava tempo, que é uma fuga, né? Não dava tempo de olhar para si, eu tinha que cuidar primeiro dos meus pais, dos meus irmãos, depois veio meu marido, os meus filhos e tal. E, gente, hoje mesmo, tá? Eu tô conversando com a minha mãe, converso bastante com ela amenidades, assim, e daí vem algumas coisas que não tem como não analisar, né? E a gente tava falando da importância aí da caminhada, né? De caminhar, porque eu lembro da minha mãe sempre caminhando. Meus pais, eles não tinham carro até os anos 2000, e ela caminhava, levava a gente na escola e depois voltava, caminhava na praça com a amiga, ia no supermercado a pé e tal. E ela saradona, assim, com 40 e poucos anos, né? E ela falou o seguinte para mim hoje. Então, depois que vocês cresceram, não tive mais que levar na escola, eu mudei de apartamento, não estava mais com aquelas amigas, enfim, eu me enclausurei, me fechei e não saio mais, né, para caminhar. Ela não caminha praticamente hoje, ela tem 68. Então, para te ver que para ela fazer para ela mesma, né, precisava ter um filho para levar na escola, ter uma vizinha que convidasse. Quantas vezes a gente depende de outra situação para colocar a nossa vida, outra pessoa, de repente, para colocar a nossa vida em movimento, né? E isso é a prova viva, assim.
daquilo que muitas vezes não foi aprendido, que é se priorizar. E se priorizar sempre sem se sentir culpa, né? Então, gente, essa é uma aula curta para a gente conversar, né? Para a gente liberar algumas coisas. Daqui depois tem as outras aulas, mas eu quero que você faça um exercício rápido, tá? Que é olhar nos seus próprios olhos. Agora eu tô olhando para a câmera, mas você olha nos meus próprios olhos, né? E você pode fazer com o seu celular, de repente, olhar em seu momento de meditação e ver assim o que eu vejo quando eu olho nos meus próprios olhos, o que a minha alma nesse momento anseia, né? O que ela quer se liberar, assim, né? Que não precisa mais. Qual essa nova eu que pode surgir a partir daí? E não é uma escolha do tipo, ou agora eu me individualizo, me priorizo e talvez não vou cuidar dos meus filhos, ou talvez meu casamento pode desandar. Não é ou, eu sempre falo que é e, e que é possível, né? Então, alguns passos aí para fortalecer minha autoestima é ter um pouquinho de tempo para mim, é investir no autoconhecimento, numa leitura, de repente num tempo para si, né? Exercício físico, as vitaminas, sempre falo de vitamina, eu sou a senhora da vitamina, assim, né? Daquilo que realmente precisa. É um papo com uma amiga e dar boas risadas. E se permitir tomar um sorvete sozinha ou ir no cinema sozinha. Enfim, o que você gosta de descobrir uma arte nova que você goste, seja pintar, fazer um crochê, fazer um resgate até ancestral. Minha avó cozinhava, e eu, né? De repente gosto de se deixar isso para trás. Então, essa é a primeira aula da série, O Caminho de Volta para Si Mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham tido insights e que quando olhem para vocês bem nos olhos, falem coisas positivas e coisas assim que enalteçam a sua alma, tá bom? Até a próxima, onde a gente vai falar sobre relacionamentos infelizes. Beijo.